Ele está intercedendo por nós. Reflexão baseada em Hebreus 9, versos 24 a 28. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus o Pai em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos, com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está determinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Meus irmãos e minhas irmãs, aquele que veio da glória, que se esvaziou de sua divindade, escolhendo ser como um de nós, nunca deixou de estar conectado com seu Pai em oração. Esta vida de oração do Senhor Jesus foi tão marcante que um dia os seus discípulos lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Lucas 11:1. Muitos de nós hoje, infelizmente, fazemos da oração um amuleto da sorte. Oramos somente quando as coisas estão dando errado ou as tempestades da vida estão batendo contra o nosso pequeno e frágil barco. Com certeza, o que motivava Jesus a estar constantemente no monte da oração não eram as suas dificuldades e lutas de ser humano, mas o desejo ardente de estar na presença do Pai, conversar com Ele e ser orientado por suas palavras e conselhos. Qual pai não ama o filho ou a filha quando estes o buscam não pelo que ele pode dar, mas simplesmente pelo prazer e alegria de estarem na sua presença? O Deus eterno ama ter os seus filhos e filhas na sua presença, como ele mesmo expressou isto através do profeta Jeremias. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Jeremias 29:11. Ou, como disse ele em resposta à oração de Salomão quando finalizou a construção do templo: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. O autor de Hebreus, nesta porção bíblica, descortina diante de nós o que aconteceu a nível celestial. O próprio Jesus adentrou os céus, santuário celestial, para comparecer diante do Pai a nosso favor. Ele estava cumprindo na sua própria vida o que os sacerdotes, segundo a lei, faziam aqui na terra: interceder pelos homens. Os sacerdotes, devido à limitação do tempo e do próprio sacrifício ser apenas uma sombra do sacrifício de Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, faziam repetidas vezes o mesmo sacrifício. Agora, porém, Cristo se ofereceu uma única vez diante do Pai,
com um sacrifício único e completo. O autor associa este fato do sacrifício único de Cristo à nossa existência e morte neste mundo, dizendo que desta mesma forma está determinado aos homens morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo eterno. Com estas palavras de advertência, o autor desta carta está nos alertando para uma decisão que devemos tomar enquanto estamos nesta vida. Pois, depois que morremos, não cabe mais nada senão o juízo eterno. A oração é momento de estarmos a sós com o Pai, sem barulhos ou interferências externas. Jesus voltou para a glória do seu Pai e de lá continua intercedendo por cada um de nós. Isto é dito por João na sua carta, dizendo: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. Ou como diz o escritor aos Hebreus, portanto, Jesus é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre a interceder por eles. Hebreus 7:25. Portanto, nós não estamos sós neste mundo. Há nas alturas o Filho de Deus intercedendo por nós. E aqui na terra, o Espírito Santo que também intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como disse Paulo. A oração sacerdotal de Cristo, registrado nos seus últimos momentos no Getsêmani com seus discípulos, é um vislumbre que ele continua intercedendo por todos aqueles que vieram a crer no seu nome através da pregação dos pescadores da Galileia. Minha oração não é apenas por eles, disse Jesus. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. João 17, versos 20. Meus irmãos e minhas irmãs, sintam-se assistidos e abraçados pelo Senhor Jesus e pelo Espírito Santo nesta jornada da fé aqui neste mundo. Em nosso pequeno e frágil barco estão os olhos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quanto ao mais, sejamos sempre firmes nestas verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Sejamos sempre constantes na fé, no amor e na obediência. Por fim, sejamos sempre abundantes na obra do nosso Deus, assim como foi o próprio Filho Jesus, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, mas terá um grande e maravilhoso galardão. Que a graça do Filho, o grande amor do Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.